A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Eu quero que você preste bastante atenção nesse momento. Preciso da sua atenção máxima, tá bom? Para esse vídeo. Você quer crescer espiritualmente? Você quer ver sua vida espiritual ser uma vida espiritual reta, uma vida espiritual ativa, uma vida espiritual cheia do poder de Deus? Então você vai acompanhar esse vídeo até o final. Você que quer ver o poder de Deus, cura, milagres, expulsar os demônios, curar os enfermos, ver o poder de Deus, veja esse vídeo. Pois bem, irmãos, aqui no livro de Lucas, ou melhor dizendo, livro de Marcos, aqui no livro de Marcos, capítulo 16, eu quero que você pegue a sua Bíblia. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante está escrito. Eu quero que você coloque seu joinha, coloque seu like nesse momento, nesse vídeo. Eu preciso da sua compartilhação urgente. Não é para depois. Pastor Vinícius, depois eu falo, depois eu deixo. Não, é agora. Eu preciso que você coloque seu like e compartilhe esse vídeo agora. Tá bom? Agora. Em nome de Jesus, não é no meu nome. É no nome dele. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu me arrumar aqui. E vamos lá. Marcos capítulo 16, versículo 15 da palavra de Deus. Olha o que está escrito. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Pois bem, estamos vendo agora que Jesus ele sobe. Jesus sobe. Jesus sobe para onde? Ele sobe com o Pai. E quando ele sobe com o Pai, ele diz que ele nos deixaria, ele nos daria poder. Ele nos daria poder para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho do Senhor. Irmãos, o primeiro passo para você que quer ver o agir de Deus na sua vida. O primeiro passo que você precisa para você ver a glória de Deus descer sobre a sua vida. Primeiramente, Jesus, quando opera na vida dos discípulos, dos apóstolos, eles primeiro foram convocados e chamados para fazer a sua obra. Pastor Vinícius, como eu vou saber que Deus me chamou para mim fazer essa obra? Você que está me vendo, que está me ouvindo nesse momento, não é à toa que você está me ouvindo. Você foi chamado para fazer essa obra. Você foi chamado para você ser convocado para o arrependimento, para estar trazendo arrependimento também àqueles que estão na morte. Pois o próprio Jesus escreveu dizendo: Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus, quando fala ide, ele está dizendo: vai, prega o meu evangelho a toda criatura. Irmãos, Jesus não está falando para o cachaceiro, Jesus não está falando para o homicida, para o ladrão, para o feiticeiro, Jesus não está falando para o religioso, não. Jesus está falando para os apóstolos. Olha que coisa tremenda. Jesus está falando para os apóstolos. O porquê que Jesus falou para os apóstolos e não falou para todo mundo? Olha que forte. Meu Deus do céu. Isso aqui só se você não tiver espírito para entender, meu irmão. Por que que Jesus falou com os apóstolos e não falou para geral? Por quê? Por que que Jesus falou, ide e pregai o evangelho a toda criatura? Por que que ele falou com os apóstolos, com os discípulos? Por que que ele não falou para a multidão que estava ao redor dele? Porque é simples. Para pregarmos o evangelho e vermos o poder de Deus, primeiramente a nossa vida precisa estar entregue
a mão daquele que nos mandou enviar, nos enviou para pregar o Evangelho. Se a nossa vida, olha para cá, se a nossa vida não estiver inteiramente na mão de Deus, que te convocou para esta obra, você não tem como participar com o que vai acontecer no sobrenatural. Porque eu vejo muita gente, teólogo, estudado, você não vê ele expulsando demônio, não vê ele curando enfermo, não vê ele entrando dentro das biqueiras, das favelas e pregando evangelho. Você não vê. E por que que Deus usa? Por que que Deus usa aquele que não tem estudo? Por que que Deus usa aquele senhorzinho? Por que que Deus usa? Aquele senhorzinho que às vezes tem 70 anos, 80 anos, igual eu já mostrei para você em vídeos, lá no começo, que tinha um senhor que andava comigo, que tinha 77 anos e pregava o evangelho na rua. Enquanto vários jovens estavam lá no congresso de domingo, na igreja, pregando para multidões de pessoas. Então, olha só, isso é muito interessante. Por que que nós vemos mais pessoas dentro dos templos do que fora dos templos? Porque vemos mais pessoas que falam e não vê absolutamente nada de poder de Deus através da vida deles. E aqueles que estão lá fora, que estão lá no campo, que estão pregando, que estão anunciando o evangelho, eles estão vivenciando o sobrenatural. Por que que será que eles estão vendo o sobrenatural? Por que que eles contemplam mais a glória de Deus do que aqueles que estão dentro do templo? Irmãos, é simples. É simples. Igreja do Senhor Jesus é simples. Eu acabei de ler para vocês. Eu acabei de ler. Louvado seja Deus, eu acabei de ler. Que Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura. Jesus não mandou, primeiramente, Pastor Vinícius, eu quero expulsar demônio. Pastor Vinícius, eu quero ver cura, eu quero ver milagre, eu quero ver sinais. Mas não sai de dentro dos templos. Não sai do conforto. Não sai da cadeira. Não tira a bunda da cadeira. Desculpa a expressão, mas tem que falar a verdade. Não sai da cadeira. Quer fazer teologia, ficar sentado com a perninha cruzada, que você já viu a maioria do teólogo é assim. Com o anelzinho no dedo e a perninha cruzada. Com o bracinho assim, ó. Irmãos, Jesus não chamou você para ficar assim, não. Jesus não chamou você para ficar dessa forma. Ele convocou e chamou uma igreja corajosa. Aleluia! Será que você pode compartilhar esse vídeo, irmão? Será que você pode deixar o seu like? Tem 100 pessoas já conosco ao vivo. Será que você pode dar o seu like nesse vídeo? Aleluia, louvado seja Deus. Então, quando os discípulos, eles vão anunciando o evangelho, a Bíblia diz que a mão de Deus era com eles. Quer ver? Eu quero que você abra também a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e o versículo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e o verso de número 12. Olha só o que está escrito. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Irmãos, preste atenção. Olha só que coisa gloriosa. Olha os sinais que eram feitos através das mãos deles. Das mãos. Os sinais que aconteciam através dos apóstolos, Deus operava através das mãos deles. As mãos dos apóstolos eram tão cheias do poder de Deus, que aonde eles colocavam a mão e falavam, anda em nome de Jesus, eles levantavam e andavam. Aonde ele falava, colocava a mão sobre os endemoniados, os demônios saíam. Aonde eles passavam e anunciavam o evangelho, a glória de Deus estava sobre eles. Por que que eles viam a glória de Deus? Por que que eles viam o poder de Deus? Pastor Vinícius, por que que os discípulos, Deus operava tanto através da vida deles? E hoje parece que Deus não faz como antes. Quem já se perguntou?
Você já se perguntou? Por que que Jesus operava, o cego era curado, o paralítico andava, o coxo era curado, e hoje não vemos isso acontecer nas igrejas, no mundo e nas ruas hoje? Não vemos mais acontecer. Irmãos, é algo que nós precisamos tomar muito cuidado. A igreja do Senhor precisa acordar. Acorda, povo de Deus! Jesus está voltando, irmãos. Expulsar demônio, curar enfermo é um mandamento de Deus. Isso é muito sério, meu irmão. Tem gente que zomba quando está expulsando demônio. Tem gente que fala isso é teatro, porque não conheceu o mundo espiritual. Ontem, domingo, foi uma irmã lá na igreja, uma mulher lá na igreja, e ela caiu endemoniada. Ela levantou e falou assim: meu Deus, eu não acredito que aconteceu isso comigo, porque eu não acreditava que isso era verdade. Aleluia! Eu fui aqui na igreja, mas eu achei que nunca isso ia acontecer comigo. Eu achei que era mentira, os pastores empurravam as pessoas. Eu achei que eles empurravam as pessoas. E eu aqui, eu caí. Isso será que está acontecendo comigo? Então ela ficou maravilhada. Por que, irmãos? Porque Deus não vai operar através de qualquer um. Essa mulher, para ter falado isso, foi em várias igrejas. Foi em várias igrejas e até mesmo deve ter congregado. Por que então que ela não via o poder de Deus? Por que que ela nunca viu? Porque ela não sentiu, porque ela não presenciou ali a glória de Deus onde ela tinha passado. Irmãos, Deus não vai operar através da vida de qualquer um. Você quer ser usado por Deus? Quem quer ser usado por Deus aqui? Tem 110 pessoas assistindo nós agora. Você quer ser usado por Deus? Quem quer ser usado por Deus? Escreve: pastor, eu quero ser usado por Deus. Mas para você ser usado por Deus, você precisa se colocar na posição de servo. Você precisa se colocar na posição de servo. Porque se você não se coloca na posição de servo, você não vai ter prontidão para servir. Porque para os apóstolos ser usados daquela forma, vocês viram a gravidade que era, né? Vocês viram como que era para eles serem usados por Deus? Eles padeciam, eles sofriam, eles eram injuriados pelo povo. Você viu o que aconteceu com o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi apedrejado na cidade, porque eles anunciavam esse Jesus. Então muita gente acha que o evangelho é só expulsar demônio, curar enfermo, passar revelação. É mentira de Satanás. Porque o evangelho verdadeiro é sofrer por Jesus, é padecer por ele, é morrer por ele e se entregar a ele. Tem gente que fica na internet falando que não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas eu não vejo essa pessoa falar que você tem que sofrer por Jesus. Aí essa pessoa acha que o evangelho é só passar revelação, é só cura, é só expulsar demônio, e aí ela acha que aquilo é o evangelho. Eu também achei que era assim. Vocês acreditam? Eu achei que o evangelho, quando estava expulsando o demônio, estava vendo cura, estava vendo milagre, estava tudo bem. Mas aí eu comecei a enxergar e ver que realmente não era da forma que eu estava pensando. Quando começou a vir luta, provação, calúnia, difamação, injúria contra a minha vida, eu comecei a ver, irmãos, que o evangelho era muito mais do que aquilo. Eu comecei a ver, meus irmãos, que o evangelho era muito mais do que aquilo. Que o evangelho era muito mais do que aquilo. Que o evangelho era muito mais do que nós ficarmos expulsando o demônio, curando os enfermos, esquecendo que o evangelho é sofrer por Jesus. É padecer por Jesus. Tem gente que quer ser usada por Deus, mas não quer sofrer. Tem gente que quer ser usada por Deus, mas não quer sofrer. Mas pastor, a minha vida está assim,
eu estou com depressão, estou isso, estou aquilo, e quer ser usado, e quer continuar expulsando o demônio. Eu vou chegar até aí, você vai entender por que essa pessoa, por que Jesus mandou os apóstolos pregar o evangelho e não falou para todo mundo. Ele falou para os apóstolos, os discípulos. Só pode expulsar demônio, curar os enfermos e pregar o evangelho quem é convocado para anunciar o evangelho. Embora o nome de Cristo tem poder, né? Eu acho que muitos de vocês já têm ouvido que até pessoas bêbadas já falou em nome de Jesus, sai, o demônio saiu, né? Entre aspas. Por quê? O nome de Cristo tem todo o poder. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, a Bíblia diz que tudo foi feito por ele. Sejam tronos, principados, dominações, potestades, invisíveis e invisíveis, tudo, nada que você não sabe, mas tudo foi feito por ele e para ele foi feita todas as coisas. Então o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que nós aprendemos, o evangelho que nós estamos anunciando, o evangelho de poder, o evangelho de glória, o evangelho de majestade divina de Deus sobre essa obra. Aleluia. Vocês têm visto como que Deus tem operado através da minha vida. Eu já orei no meio do tráfico de drogas e os traficantes caem endemoniados. Como que um traficante vai cair endemoniado no meio da favela à toa? Eu já orei por traficante armado e cair endemoniado. Esses dias eu estava na favela, orei, o traficante caiu endemoniado de joelho, ele acordou assustado, o que está acontecendo? Mas é o poder de Deus. E às vezes as pessoas ficam maravilhadas, mas não sabem o que passamos para isso acontecer. Porque antes de os apóstolos serem usados por Deus, eles precisaram ser chamados por Deus. Meu Deus do céu, oh glória a Deus. Eu já estou sentindo já a glória de Deus sobre esse estudo. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Compartilhe esse estudo, meu irmão. Deixa o seu like, compartilha para alcançar pessoas. Porque às vezes as pessoas estão na igreja, mas não vivem o verdadeiro evangelho. Irmãos, preste atenção. Vamos lá. Lembra de Mateus? Mateus o publicano? Quando Jesus caminhava naquela cidade, Mateus estava lá. E para Mateus estar expulsando o demônio depois lá com Jesus, Jesus falou para ele: Mateus, segue-me. Mateus, segue-me. Olha para cá. Você que está me vendo. Deus está falando para você: segue-me. 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 Quantas das vezes Deus já falou com você? Filho, você tem que fazer minha vontade. Filho, você tem que fazer minha obra. Filho, você tem que fazer a minha vontade. E o que nós vemos? Nós vemos pessoas que não conhecem a Deus, que levam o nome de Jesus, que não andam com Jesus e está expulsando o demônio. Eu vou provar para você que tem pessoas que não andam com Jesus, não convivem com Cristo, e não conhece a palavra e está lá expulsando o demônio. Entre aspas, eu vou explicar para você, né? Isso é uma confusão que traz à mente da pessoa que muitas pessoas não conseguem discernir essas coisas. Então, os apóstolos, para serem usados por Deus, eles precisaram ser chamados por Deus. Para eles ver a glória de Deus, eles precisaram negar a sua própria vida. Foi por isso que Jesus falou lá atrás, Jesus falou: olha, aquele que quiser seguir a mim, é necessário negar a sua própria vida. Porque se eles não negassem a sua própria vida, de forma alguma eles teriam esse poder sobre a vida deles. De forma alguma eles teriam essa autoridade sobre a vida deles. Então Jesus está dizendo: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Porque se você negar a si mesmo, você terá autoridade para expulsar os demônios e curar os enfermos. Você terá autoridade para pregar o evangelho verdadeiro. Jesus, então, ele estava mostrando para eles, Jesus estava mostrando para eles, que para eles herdar o reino de Deus, para eles fazerem a obra de Deus, eles precisariam negar a sua própria vida. Irmãos, nós vemos aqui
no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12, que pela mão dos apóstolos eram feitos muitos sinais e maravilhas e sinais que seguiam a multidão. Quando o apóstolo Paulo colocava suas mãos sobre os enfermos, eles eram curados na hora. Quando o apóstolo Pedro colocava sua mão sobre o endemoniado, ele era liberto na hora. Para você ter uma noção de quando uma pessoa está cheia da glória de Deus, ela vê o poder de Deus, até a sombra de Pedro curava. Meu Deus do céu, irmão. Até a sombra de Pedro curava. Para você ver tanta glória que estava sobre a vida daquele homem. Meu Deus. Vamos lá. Quando os discípulos andaram com Jesus, eles começaram a vivenciar um novo mundo, uma nova hora, um novo momento, uma nova etapa da vida deles. Eles estavam vivenciando algo que Cristo chamou de novo nascimento. Quando Jesus encontra com Nicodemos, Nicodemos falou para ele: Senhor, o que farei para entrar no reino de Deus? Jesus olhou para ele e disse: Nicodemos, é necessário o homem nascer de novo, Nicodemos. É necessário o homem nascer de novo. Nicodemos, ouvindo essas palavras, e disse: mas como eu vou nascer de novo? Será que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Irmão, olha que pergunta, olha que resposta que Nicodemos tinha feito para Jesus. Olha a resposta que ele deu para o mestre. Jesus, quando ouve isso, fala assim: Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Tem gente que é mestre, que é doutor, que é pastor, que é isso, que é aquilo, mas não conhece o sobrenatural. Não conhece o poder de Deus. E aqui nós estamos vendo, eu nem comecei ainda o estudo da palavra, nem comecei ainda. Eu quero que você entenda que nós vamos aprofundar mais aqui agora. Louvado seja Deus. Nós vamos aprofundar mais. Eu quero que você preste bem atenção, não saia dessa live, não saia desse vídeo. Louvado seja Deus. Aqui no livro de Atos, no mesmo livro, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42, está escrito: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então você observa que todos os dias eles anunciavam o Evangelho. Todo dia, todo santo dia, Pedro, Paulo, Timóteo, João, Marcos, Silas, André, Simão, todos os servos de Deus estavam todos os dias. Eles estavam anunciando o Evangelho. Então você observa que realmente não é só de final de semana. Porque o seu pastor te ensinou que você tem que fazer a obra só de sábado e domingo. Que é assim na sua igreja? Sim ou não? Sim ou não? Na sua igreja só evangeliza de sábado e domingo? Escreve aí. Olha só. Vamos ver. Tem muitas igrejas que só evangelizam de sábado e domingo. E elas esquecem que o evangelismo não é de sábado e nem domingo somente. O evangelismo é todos os dias. Pastor Vinícius, repete que eu não entendi, eu vou explicar para você. O evangelismo, a obra missionária, o evangelho não é só um dia, é todos os dias. Mas, pastor Vinícius, eu trabalho, eu vou chegar lá e você vai entender por que você evangeliza e não acontece o sobrenatural. Eu vou explicar para você, dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, o porquê que você evangeliza e não vê o poder de Deus. Pastor Vinícius, eu oro e não acontece nada. Quem que já aconteceu isso? Pastor Vinícius, eu oro e ela não é liberta. Eu oro e não acontece nada.
Aleluia, louvado seja Deus. Então, preste atenção. Preste atenção. Louvado seja Deus. Os discípulos, eles pregavam o evangelho todos os dias. Não era só um dia que eles anunciavam. Não era só um dia que eles estavam lá no campo, lá na seara. Aí você podia falar para mim, mas pastor Vinícius, eu trabalho, não tem como eu estar todo dia na obra. Irmãos, muitas das vezes você não vai ver o poder de Deus como os apóstolos, porque você trabalha. Quer ver o poder de Deus que eles viam? Você tem que viver como eles viviam. Olha, que coisa tremenda. Que ensino tremendo! Aleluia! Glória a Deus! Para vocês verem o que os apóstolos querem, viu, o que eles viu, quem queria ver o que Jesus o que Jesus fez, o que Jesus operou, quem queria ver acontecer através das suas mãos, você mesmo, não é impossível não, pode acontecer através de você, e muito mais ainda. A Bíblia diz que sem fé é impossível. Diz a Bíblia que todas as coisas são possíveis a Deus. Mas uma coisa que é impossível para Deus, você podia falar para mim que não tinha nenhuma, mas tem sim. Tem algo que é impossível para Deus. A falta de fé. Diz a Bíblia que é impossível agradar a Deus se você não tiver fé. Então, a fé é você crer, mesmo sem você ver. É você crer, mesmo sem você apalpar. Então, para você ver o poder de Deus, irmãos, você precisa crer. Escreve aí no comentário. Para mim ver o poder de Deus, eu preciso crer. Então, para você crer, você precisa experimentar o sobrenatural. Pastor Vinícius, eu só trabalho de segunda a sábado, domingo e não vejo o sobrenatural. Pastor Vinícius, eu queria muito ser usado por Deus da forma que Deus usa o Senhor, como Deus usa os irmãos, como Deus usa os servos de Deus. Mas eu não consigo. Quando eu vou orar, Deus não opera, eu não vejo o poder de Deus, eu não vejo cura, eu não vejo cego enxergando, eu não vejo mudo falando, eu não vejo cego enxergando, né? Eu não vejo surdo ouvindo. Por que que isso acontece? Não é uma pessoa, são milhares de pessoas no Brasil e no mundo que não presenciam o poder de Deus. Sabe aquela frase que o povo hoje coloca nas redes sociais? É raro ver um pastor homem de Deus. Realmente, eu não discordo. Porque é muito difícil você ver pessoas entregues a Deus como os apóstolos eram. Porque para ver as pessoas entregues a Deus como os apóstolos se entregavam de corpo, alma e espírito, é muito difícil. Agora, irmãos, cai para nós. Quem é que vai deixar filho? Quem é que vai deixar esposa? Quem é que vai deixar bens? Quem é que vai deixar casa? Quem é que vai deixar tudo isso por amor ao Evangelho? Quem é que vai deixar tudo isso por amor a Jesus? Louvado seja Deus. Quem é que vai deixar tudo isso por amor àqueles que estão perecendo? É poucos. Poucos são os que vão presenciar o poder de Deus na vida deles. Não é à toa que Jesus chamou 12 para andar com eles. Mas não é que Jesus chamou só 12. Lembra daquele jovem rico? Jesus falou, deixa tudo e segue-me. Quem sabe não era para ser 12 para andar com Jesus. Quem sabe era para ser 13, 14, 20. Mas os 12 que vieram atrás de Cristo, após a Cristo, foram aqueles que deixaram tudo por amor a Ele. Quer ser usado por Deus? Pastor, realmente, olha, eu vi que eu queria ser usado por Deus, mas depois que eu vi esse ensino, eu vi que realmente é muito complicado. Porque se você soubesse como que é complicado, complicadíssimo, como que é estreito você estar fazendo essa obra, vocês não têm noção.
Porque no mundo espiritual acontece uma luta. No mundo espiritual. E o mundo espiritual vai refletir na sua vida física. É por isso que você vê o diabo entrando em família, destruindo o casamento. É por isso que você vê o diabo colocando pastor no adultério, na prostituição, colocando pastor em escândalo. Por quê? Porque o trabalho que uma igreja verdadeira faz não é brincadeira, irmão. Não é brincadeira. Então, todo o inferno em geral está focalizado também naquela pessoa. Não é à toa, olha que forte. Oh meu Deus, isso aqui está forte demais, Jesus. Que coisa tremenda. Não é à toa que aqueles homens queriam expulsar os demônios e falou: sai em nome de Deus de Paulo. Sai em nome de Deus e sei de quem. Mas aqueles demônios falou, depois de uma surra que deu neles, aqueles demônios falaram: eu conheço esse Jesus. E sei bem quem é Paulo. Mas vocês? Quem são vocês? Meu Deus. Vocês? Quem são vocês? Eu conheço esse Jesus. Eu sei muito bem quem é Paulo. Então observa que o demônio conhecia Paulo. Observa que aqueles demônios conheciam Paulo. Então, quando você faz esse trabalho, esta obra, eu vou explicar para você, eu vou chegar lá, até onde você vai ser usado por Deus, eu vou chegar lá, mas eu quero que você entenda o contexto do vídeo, eu quero que você entenda onde nós vamos chegar. Os demônios conheciam Jesus, conhecia Paulo, mas não conhecia aqueles homens que estavam expulsando eles, entre aspas. Não é que eles não conheciam, mas eles não tinham autoridade para expulsá-los. Não é verdade? Então vamos lá. Então, ou seja, para expulsar os demônios, o que o apóstolo Paulo fazia? Ele ia para fora. Ele saía de quatro paredes. Ele saía de dentro das quatro paredes. Cadê que os pastores querem sair de quatro paredes? Cadê que os pastores querem sair da cadeirinha? Engraçado que essas igrejas tem até uma poltrona, ela parece um rei. Ó, o braço aqui, outro aqui, e lá na cadeira, né? Parece aquelas poltronas de rei em cima do púlpito. Aquelas poltronas de rei, né? É impressionante, meu irmão. Eles querem ser vistos. Eles querem ser enxergados. Quem já viu isso aí? Engraçado que todos os pregadores, a cadeira deles é normal, mas a cadeira do pastor tem que ser de rei. Mas olha para cá. Presta atenção. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Nós precisamos enxergar o evangelho como ele é. Porque se nós formos enxergar o evangelho da forma que esses pastores, nem todos, não estou generalizando todos. Eu estou falando pastores que não traz as marcas de Cristo. Porque quando aqueles homens vão expulsar aqueles demônios, eles falaram: sai em nome de Deus de Paulo. Aqueles demônios começou a dar risada deles, falou: eu sei quem você é. Aliás, eu sei quem Paulo é. Eu sei quem Jesus é. Quem é você para me expulsar daqui? Quem é você? Quem que você pensa que é? Então, os demônios vai tirar sarro. Vai zoar com você porque você não conhece a Deus. Então, o chamado para expulsar demônios, curar os enfermos, está lá no livro de Mateus. Eu quero que você abra comigo. Quando Jesus ele dá essa dádiva para eles, esse poder sobre eles, que não é deles, é de Deus, mas que ele colocou sobre eles, você vai entender onde Jesus está querendo que você entenda. E já quero que você compartilhe esse vídeo. Tem 158 pessoas conosco ao vivo nesse momento, né? Eu quero que você compartilhe nesse momento essa live, porque é muito importante para o crescimento espiritual da vida não só do povo do Brasil, mas como do mundo. O mundo precisa ouvir esse ensino. O mundo precisa ouvir aquilo que Deus tem para falar para eles. Então faz o seu papel e compartilha essa live em nome de Jesus. Então aqui no livro de Mateus, capítulo 10, olha só o que Jesus falou. Livro de Mateus, capítulo 10. Ele chamando seus 12 discípulos, 12,
E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder. Ele deu poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Tiago, né, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Libeu, apelidado Tadeu, Simão, cananita, olha só, e Judas Iscariotes. Pastor, até Judas expulsava demônio? Calma aí que nós vamos chegar lá. E Judas Iscariotes, o mesmo que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Curai os enfermos, expulsai os demônios. Aliás, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste e de graça dai. Então você observa que foram 12 que andavam com Cristo que receberam esse poder. Por que eles receberam esse poder? Por que Judas recebeu esse poder? Irmãos, tem muita gente que está expulsando demônio, mas ele não tem vida com Deus. Não tem vida de oração, não tem vida de jejum, não tem vida de vigilância com Deus. Por que ele ainda continua expulsando o demônio? Está escrito que Jesus deu autoridade. Escreve comigo, autoridade. Jesus deu autoridade para eles, para os 12, para eles anunciar o evangelho a toda criatura. Embora seja que um dos 12, a Bíblia vai dizer que era Judas, o próprio que traiu o próprio Cristo. Pastor, Jesus não sabia que ele um dia ia trair ele? Sabia. Então por que Jesus permitiu que Judas andasse com ele? Tudo tem um propósito na vida do homem. Tudo tem um propósito. E se Judas andou com Cristo e Cristo deu autoridade sobre ele para ele expulsar os demônios, é sinal que existia um propósito. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então vamos lá. Por que Judas expulsava os demônios também? Ele era escolhido para fazer essa obra. Como vários de vocês estão sendo escolhidos. Você está sendo escolhido por Deus. Deus está te chamando para esta obra. Você que é irmã, você jovem, principalmente você que está aí. A Bíblia diz que sois jovens e já venceste o maligno. Porque você tem força. Aqui no livro de Mateus capítulo 10, ele faz o chamado para eles. Olha, ele disse, olha, eis que vos dou poder sobre os espíritos imundos para curarem toda enfermidade e todo mal. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, se bebemos coisas alguma mortífera, não lhes fará dano algum. O que faz me lembrar agora nesse momento é o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Quando ele estava naquela ilha e ia pegar no graveto, a cobra picou a Paulo, né? Estou simbolizando aqui, mas não estou dizendo que é o braço, tá bom? Entenda. Porque tem pessoa que já pensa, não, tá errado. Não, isso aqui é uma forma de expressão. E aquela cobra picou a Paulo. Aqueles homens achou que ele ia morrer, mas eles viram que Paulo tinha um Deus, ele é todo poderoso. Então, irmãos, presta atenção. Para ser chamado para fazer essa obra, você precisa se dispor a seguir a Cristo. Pastor, eu já aceitei a Jesus. Pastor Vinícius, eu já estou com Cristo, eu aceitei a Jesus. Como que eu vou fazer para fazer esta obra? Como que eu vou ver a maravilha, o poder, a glória de Deus? Você deu o primeiro passo. Agora olha para cá. Você deu o primeiro passo. Você aceitou a Jesus. E quem aceita Jesus, automaticamente sobre ele já é dada autoridade. Quem está entendendo? Então, quando eles recebem esse poder, essa autoridade, eles não recebem para ficar em casa. Meu Deus do céu, olha que forte isso aqui. Oh Deus tremendo e poderoso. Eles não recebem essa autoridade, esse poder, para ficar em casa assim, ó,
vendo a nuvem passar, vendo os pássaros voar. Não! Quando eles recebem esse poder, é para eles executarem a obra que eles foram chamados. É para eles pregarem o evangelho que eles foram confiados. É para eles anunciar o evangelho. Então, tem muita gente que não recebe o poder de Deus, a glória de Deus, porque ele não se entregou totalmente. Se você trabalha de segunda a domingo, a sexta, não sei, procura estar sempre evangelizando também no seu emprego. Porque assim você vai estar sempre cheio de Deus para anunciar o evangelho. Porque para você expulsar os demônios, para mim expulsar demônio, quem quer ouvir minha experiência? Para mim, primeiro expulsar demônio, eu precisei buscar a Deus. Não foi de uma hora para outra. Não foi de uma hora para outra. Eu estava ali orando, 8 horas eu estava em oração, 6 horas eu estava orando, 7 horas eu já emendava para o culto, né? Terminava o culto, eu chegava em casa, já pegava a Bíblia para ler, para meditar, já orava, meia-noite estava orando, buscando a Deus. Então, eu precisei buscar a Deus. E um certo dia eu estava na igreja, estava eu e outro irmão, e entrou um rapaz dentro da igreja. E quando ali nós começamos a orar por ele, o demônio se manifestou. E quando o demônio se manifestou, ele deixou comigo ali naquele momento para me expulsar aquele demônio. Quando eu orei, quando eu coloquei a minha mão sobre aquele rapaz que estava endemoniado, aquele demônio olhou e falou assim: você não é perfeito, mas você se esforce. Naquele momento eu fiquei impactado. Porque eu falei, como que ele sabe que eu sou esforçado? O rapaz não me conhecia. Não sabia da minha trajetória. O demônio manifestado nele olhou para mim e falou assim: você não é perfeito, mas você se esforça. Então, Satanás já via em mim algo diferente. Tem um vídeo meu de 1 ano atrás, que eu estava pregando na favela, lá no Morro do Macaco, lá em Diadema, e um demônio se manifestou, terrível, uma legião de demônios se manifestou e falou: sai de perto de mim, você é diferente, sai de perto de mim. Por que os demônios falam isso de mim? Porque eles enxergam o mundo espiritual. Eles são espíritos. Eles enxergam o que você não enxerga. Louvado seja Deus. Então, você precisa ter a autoridade de Deus. Você precisa ser chamado. Pastor Vinícius, eu preciso sair do adultério? Precisa. Pastor Vinícius, eu preciso parar de beber para fazer essa obra? Precisa. Pastor Vinícius, eu preciso largar o vício para fazer essa obra? Precisa. Jesus falou: deixa o seu pecado. Porque ele não tem prazer na morte do que morre. Então deixa o seu pecado. Deixa as práticas do mundo. E agora, nesse momento, você vai ser convocado para o alistamento do exército. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é o Senhor dos exércitos. Por quê? Porque Ele está na frente do exército para direcionar o povo à batalha. Você sabia que nós estamos lutando contra as hostes espirituais da maldade? É como se nós estivéssemos lutando contra um exército, como Gideão lutou com um exército e eles eram em 300? Às vezes, só é você na sua casa que serve a Deus. Às vezes, só é você na sua igreja que está na doutrina. Mas a Bíblia diz que com 300 Gideão venceu a guerra. Então, não precisa... Ah, pastor Vinícius, não, meu pastor não faz. Ah, pastor Vinícius, na minha igreja não tem isso. Ah, pastor Vinícius, na minha cidade não tem isso. Faz você a diferença. Faz você a diferença, irmão. Porque se você fizer a diferença, irmãos, você vai ter credibilidade de Deus para você fazer essa obra. Lá no livro de Coríntios, eu não vou me recordar agora, lá no livro de Coríntios, a Bíblia vai dizer, acho que é Coríntios capítulo 12, que fala acerca dos dons. A Bíblia diz que o Espírito de Deus nos concede dons, como dom de curar, dom de profetizar, dom de línguas, dom de profetizar e demais dons. É dado cada um àquele que for útil. Então, como que você vai receber os dons de Deus se Deus não está vendo utilidade em você para receber eles? Isso aqui é forte demais. Louvado seja Deus.
Como que Deus vai entregar a você essa autoridade se Deus não está vendo utilidade em você? Pastor Vinícius, mas está falando que Deus não quer? Não, entenda bem. O que eu quero que você entenda é que você precisa se dispor 24/48 para servir a vontade de Deus. Eu já cheguei, tá no segundo sono, já tá dormindo, e minha esposa me acordar e falou assim, ó, tem gente ligando porque tá endemoniado, tá querendo se matar, eu tenho que sair de carro para lá expulsar o demônio. Você está preparado para isso? Pastor Vinícius, eu não estou preparado. Então, como que você vai ver o poder de Deus na sua vida? Como que você vai ver a glória de Deus na sua vida? Então você precisa negar a sua própria vida. Primeiramente, negar a sua própria vida. Segundo passo, seguir a Jesus. Porque para seguir a Jesus você precisa negar a sua vida. Então o primeiro passo é negar a sua própria vida. Segundo passo, seguir a Jesus. Terceiro passo, jejuar, orar, buscar a Deus em oração, em jejum, em humilhação, em vigilância, porque não adianta fazer essas coisas e não vigiar. E outra coisa, que eu não falei desde o começo do vídeo. Porque para os discípulos ser usado por Deus e Deus explodir o ministério deles, para você entender, Deus espalhar o ministério deles, para acontecer milagre, prodígios e maravilha. Para você ter uma noção, uma certa vez, Pedro estava andando após a Porta Formosa, tinha um homem que era coxo, e muitos ali passavam e davam esmola para ele, até crente passava ali, e não acontecia nada. Aleluia! Pedro não tinha nada, ele não tinha um centavo no bolso. Seu bolso estava vazio. Mas uma coisa ele disse para aquele homem que me chamou a atenção e vai te chamar a atenção agora. Quando ele olha para aquele homem, ele diz: ei, ele fixou bem os seus olhos nele e disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Oh, glória a Deus! Servo de Deus não anda com riquezas com ele, não. Servo de Deus não anda com riquezas, não, meu irmão. Louvado seja Deus. Você precisa deixar a riqueza de lado. Nega a sua própria vida. Ou você prefere riquezas do mundo, ou você prefere Cristo. Ou você escolhe um ou outro, não tem como. Aquele jovem rico não podia ficar com a riqueza dele e seguir a Jesus. Era necessário doar para os pobres e seguir a Cristo. Então, todavia, irmãos, todavia, louvado seja Deus, todavia, nós precisamos ter esses preceitos na nossa vida. E você que quer ser usado por Deus, olha para cá aqui, olha para cá. Você quer ser usado por Deus? Você precisa entender algo. Que para ser usado por Deus, nossa, até quase engasguei aqui agora. Olha só que luta. Para você ser usado por Deus, você precisa sair das quatro paredes. Essas quatro paredes que você tá, é as quatro paredes que você tá, é que está impedindo de você ver milagres, prodígios e maravilhas. Quer ver cura, quer ver libertação? Vai para a rua. Vai nas casas, vai fazer visita, vai panfletar o bairro. Irmão, já cansei de panfletar, de evangelizar e ver o poder de Deus. Quando eu falo cansar, não é que eu cansei, é uma forma de expressão. Então, já cansei de presenciar o poder de Deus, né? Louvado seja Deus. Uma vez um homem desafiou Deus na minha vida, e ele falou: eu não caio em nenhuma igreja. E isso era no meio da rua de noite. Eu digo isso diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, quando ele desafiou Deus na minha vida, eu olhei no olho dele e falei: você desafia o meu Deus. Você desafia o meu Deus. Não foi muito tempo, quando ele olhou para mim e falou: tá bom, então ora por mim então. Quando eu coloquei minha mão sobre ele, eu falei: espírito maligno, ali eu comecei a orar.
Aquele demônio naquele momento, eu comecei a clamar ali, Deus Todo-Poderoso vai fazer uma obra, Pai. E ali naquele momento, clamei o nome de Cristo. Quando eu coloquei minha mão sobre ele, aquele demônio não resistiu. Aquele homem caiu endemoniado no meio da rua. E no final, sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, vamos tomar um café lá em casa. É, parece até ser brincadeira, mas é verdade. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo é poder. Tem muita gente que não vê o poder de Deus porque só prega o Evangelho de palavra. A Bíblia diz que o Evangelho não é falar bonito. Teólogo, põe na sua cabeça. Você que quer ser estudioso, quer andar com anelzinho de ouro, anelzinho com rubi, com aquela pedrinha vermelha para chamar atenção. Ei, meu filho, se converta. Se rende a Cristo de verdade. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que ele todos os dias, olha só que coisa tremenda, todos os dias, eles viam, eles anunciavam o Evangelho. Aí você quer anunciar o Evangelho de domingo, quer ver o poder de Deus. Irmãos, chega de ficar vendo só vídeo na internet. Ei, presta atenção, chega de ficar vendo só vídeo na internet. Ah, tal fulano é usado por Deus. Tal pastor é uma benção. Tal isso, aquilo. Ei, presta atenção. Você precisa ser usado por Deus. Deus quer te usar. Amém? Amém? Deus quer te usar. Então anuncie o Evangelho. Prega o Evangelho. Louvado seja Deus. Então, para anunciar o Evangelho, você precisa deixar o Egito. Para Moisés virar libertador do povo, Moisés precisou deixar o Egito. Quem está entendendo? Para Moisés ser usado por Deus como libertador do povo, precisou deixar o Egito. Para Abraão alcançar a promessa, Abraão precisou deixar a parentela. Segura aí, olha que coisa tremenda. Louvado seja Deus. Então, se você quer ver o poder de Deus, você precisa ter essas questões na sua vida. Você precisa negar a sua própria vida. Você precisa, meu irmão, viver o verdadeiro evangelho. Chega de blá blá blá, oba oba, chega. Vamos vivenciar o verdadeiro evangelho que Cristo ensinou. E outra coisa eu vou falar aqui para você, não adianta ir lá no evangelizar, pregar, Jesus te ama, Jesus quer salvar, Jesus te ama. Prega o evangelho verdadeiro, sem massagem. Chegar lá e falar assim, ó, arrependei-vos, 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 arrependei-vos. É chegar no reino de Deus. Irmãos, Jesus fica muito feliz quando ele vê os seus servos pregando a verdade. Sabia disso? Jesus fica muito feliz. Então, prega o evangelho e arrependimento. Arrependei-vos dos seus maus caminhos. Quando você prega o evangelho verdadeiro, acontece milagre, acontece cura, acontece prodígio, acontece maravilha. O diabo, só de ouvir a tua voz, ele já cai por terra. Aleluia. É igual, eu estou aqui, ó, tem pessoas que já estão se sentindo incomodadas já. Igual eu estou pregando aqui, já tem pessoas que estão coçando a cabeça, já estão respirando fundo, o coração está acelerado, está arrepiando, por quê? Só de ouvir a minha voz. Se a sombra de Pedro curava, irmãos, não era a sombra de Pedro somente, era a sombra de Cristo que estava na sombra de Pedro. Aleluia! Oh, glória a Deus! Você quer presenciar o poder de Deus na sua vida? Você precisa experimentar. Vamos fazer o seguinte? Hoje é terça-feira. Amanhã, leva a sua Bíblia no mercado, leva a sua Bíblia onde você for andar e prega para alguém que você vê na rua. Para essa pessoa e fala assim para ela, Jesus está voltando, se arrependa.
Se converta dos seus maus caminhos, senão a tua alma vai perecer no inferno. Se você tem vida com Deus, não tenha medo. Coloca a sua mão e fala: espírito maligno, você perdeu hoje na vida dessa pessoa. E aquele demônio vai cair por terra. Faz o que eu estou falando, meus irmãos. Porque o que eu estou falando não é o que eu estou dizendo conforme o Vinícius, mas conforme aquilo que Cristo ensinou. Eu vou falar para vocês, se vocês praticar o que eu estou pregando para vocês, amanhã mesmo você vai ver o poder de Deus. Eu vou fazer um desafio. Eu gosto de fazer desafio na hora. Eu quero fazer um desafio com você. Você vai fazer isso amanhã. E você vai mandar um testemunho. Pastor Vinícius, quem vai fazer? Quem vai pregar o evangelho? Se você está em oração, está em jejum, principalmente eu aconselho você a estar fazendo a obra de Deus em jejum. Eu vou fazer um desafio. Amanhã você vai parar alguém na rua, principalmente em comunidade, em favela. Você vai parar essa pessoa. Aquele que você sentir de Deus de parar, você para. Você vai pregar o evangelho para ele, sem massagem, vai olhar no olho dele e vai falar: se arrependa! Jesus está voltando, ele quer salvar a tua alma, rapaz. Se converta dos seus maus caminhos. Eu vou fazer um desafio. Amanhã mesmo, você vai ver o poder de Deus. Se eu sou homem de Deus, você vai ver o poder de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. Você vai ver o poder de Deus na sua vida. Vai porque o Senhor vai ser contigo. Ele está precisando de trabalhadores para a sua seara. Ele está precisando de trabalhadores para a sua vinha. Você vai mandar um vídeo, lá, fala: pastor Vinícius, hoje, graças a Deus, nos operou. Naquele momento, se alguém tiver alguém ali para gravar, eu não aconselho, tá bom? Mas quem sabe alguém gravou, se quiser mandar, manda, tá bom? Ou depois você pega e manda o vídeo falando: pastor Vinícius, ontem eu preguei o evangelho, eu nunca tinha expulsado demônio, nunca tinha visto uma cura. E ontem, quando eu orei, Deus operou e caiu endemoniado, aconteceu cura, e Jesus operou um milagre. Aleluia, louvado seja Deus. Amanhã ainda, eu quero ver esses testemunhos, tá bom? Cadê os moderadores para colocar meu número aí? Cadê os moderadores? Louvado seja Deus. Coloca o meu número aí na tela aí para os irmãos aí, por favor. Amanhã mesmo eu quero ver testemunho. Aleluia, olha lá, irmão Rodrigo, já vou sair do trabalho pregando, olha aí. É desse jeito, irmão. É desse jeito. Amém? Se você estiver indo no mercado, se você estiver indo no hospital, se você estiver indo em algum local, fala: Senhor, me dá uma direção, quem que eu vou pregar o evangelho? Quem que eu vou orar? Quem que eu vou fazer essa obra? Deus vai te dar a direção. Louvado seja Deus. E eu quero testemunho depois, hein? Testemunho depois. É um compromisso que você tem. Amém? Porque isso é para a glória do nome do Senhor. Eu não faço nada. Amém? Vocês, essas 160 pessoas que estão me ouvindo, a glória não é para mim, a glória é de Cristo. Eu sou pó, eu sou barro, eu sou miserável pecador. Amém? Tá aí o nosso irmão Gerson colocou aí, o moderador do canal, colocou aí para vocês o contato. Você vai pregar o evangelho amanhã com autoridade e com muita fé. E outra coisa, você vai orar da forma que você vê no vídeo. Tá bom? Então, pastor Vinícius, eu não sei como expulsar demônio, como falar. Vai lá nos vídeos, tem vários vídeos expulsando demônio, orando para Deus curar, para Jesus operar. Da forma que vocês vê orando no vídeo, vai lá e ora. Tá bom? Louvado seja Deus. Mulher pode expulsar demônio? Pode. Tá bom? Jesus pregou o evangelho e ensinou a todos a pregar o evangelho também. Se o próprio Deus pregou o evangelho, uma mulher não pode pregar o evangelho? Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Então preste atenção. Nós estamos tendo uma grande oportunidade de Deus mudar a sua história espiritual. Você sabia que Deus quer impactar você? Deus quer fazer de você um grande pregador do evangelho? Uma vez, sabe o que eu falei para Deus, irmãos? Falei: Senhor, um dia eu quero pregar o evangelho em todo mundo. Senhor, um dia eu quero pregar o evangelho fora do país, eu quero pregar o evangelho em cidades, eu quero viajar de avião pregando o evangelho. E Deus está operando, Deus está concretizando.
Eu acreditei no chamado de Deus na minha vida. Eu acreditei que quem me tirou do mundo, das drogas, do mundão, não foi eu, foi Jesus. Foi o Espírito Santo. Então o Espírito de Deus é que está nos tomando a direção. Então, é o momento, é a hora de nós anunciarmos o Evangelho. Jesus está voltando. Pregue com fé, com autoridade. E Deus vai ser com vocês. Amém? Outra coisa, detalhe também. Não adianta querer expulsar o demônio de brinco, de maquiagem, de salto alto, de saia colada, de calça. Não adianta. Porque você vai passar vergonha. Tá bom? Então, se você quer anunciar o evangelho de verdade, você tem que deixar o mundo primeiro. Como que você vai libertar alguém se você não está liberto? Hã? Como que você vai curar alguém se você não está curado? Então, quem traz a cura é o médico. Então, para você ter um médico consigo, Jesus é o médico dos médicos. Para os médicos do médico estar com você, você precisa estar curado. Amém? Para trazer a cura àqueles que estão enfermos. Lá no livro de Mateus, capítulo 10, verso 6 em diante, a Bíblia diz para ir às ovelhas perdidas. Tá bom? Então é para pregar para aquele que está na rua, morador de rua, é para pregar aquele que está na favela, na comunidade, pessoas que precisam receber o Evangelho. Amém? Louvado seja Deus. Então, tá aí um pouco para você explicado. Chega, já aborda aquela alma e fala assim, olha, eu vim pregar o Evangelho para você, que dizer que para você que Jesus está voltando, que é necessário você se arrepender, que é necessário você voltar para Deus, que é necessário você largar o pecado, volte para Jesus e Ele se voltará para você. Então, é poucas palavras, amém? Lembrando também, para evangelizar não é muitas palavras, você vai falar palavras objetivas, amém? Quando Pedro falou, arrependei-vos e sejam batizados, quase 3.000 almas se converteu. É o poder que está na palavra. Mas não é só na palavra, mas é o poder que vem de Deus nas palavras. Você está entendendo? Não adianta você falar muito, falar. Prega, esteja um alvo, foca naquilo. Eu não vou ficar falando muito, então prega o evangelho como Jesus ensinou. Poucas palavras, mas palavras objetivas que vão trazer arrependimento àquela alma. Que Deus abençoe a todos, fica na paz do Senhor. E eu quero que você comente esse vídeo terminando esse vídeo, esse ensino. Comenta aí embaixo. Eu quero que essas 160 pessoas que estão conosco aqui ao vivo, comentem embaixo desse ensino. Pastor Vinícius, foi um ótimo ensino. Quem achou que foi um ótimo ensino? Foi um ótimo ensino. Eu vou compartilhar, compartilha com as pessoas, compartilha no seu grupo do WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais. Compartilha. E você vai ver o poder de Deus também através dessas almas. Aqui na internet é uma forma também de evangelizar. Quantas almas você mesmo que eu já orei e Deus operou, você viu o poder de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém enfermo em nosso meio? Pessoas enfermas? Pessoas enfermas, pessoas que estão vendo vulto, pessoas que estavam passando mal na hora da pregação. Escreve aí agora no comentário. Escreve o nome da sua enfermidade. Você que está enfermo, escreve o nome da sua enfermidade, que eu vou orar aqui e vou encerrar. Amém? Louvado seja Deus. Feche os olhos. Você que está aí na sua casa, feche os olhos nesse momento. Louvado seja Deus. Feche os olhos. Você que estava enfermo, feche os olhos. Você que estava enfermo, olha, já estou profetizando, hein? Você que está enfermo, feche os olhos aí nesse momento. Feche os olhos. Põe o seu filho aí, a irmã falou que a filha dela está agitada. Põe o seu filho aí agora. Feche os olhos, põe a mão no coração e deixa o celular em cima de alguma coisa aí. Vou dar um tempo para você colocar a mão no coração. Fechar os olhos e deixar as mãos livres.
Colocou? Então vamos lá. Feche os olhos nesse momento. Feche os olhos. A partir de agora, Deus vai enviar um anjo na sua casa. Você crê nisso? Crê ou não crê? Feche os olhos. Espírito de Deus, Senhor, se o Senhor me ouve nesse momento, eu te peço neste momento, envia os teus anjos agora, aonde essa pessoa está. Agora. Isso. E os demônios que estão oprimindo essa vida, cai por terra agora. Cai por terra. Exu da morte. Exu caveira. Tranca-rua. Pombagira, sai daí agora. Cai por terra em nome de Jesus. Vai cair por terra. Vai cair por terra. Vai cair por terra em nome de Jesus. Vai cair por terra agora. Vai sair dessa vida. Sai desse casamento. Sai da vida sentimental. Sai dessa enfermidade agora. Sai da enfermidade. Sai daí dor na coluna, dor nos ossos, nervo. Sai daí cegueira. Sai daí agora. Em nome de Jesus eu ordeno. Espírito imundo, deixa essa vida agora. Cai por terra. Cai por terra. Em nome de Jesus. Vai cair por terra agora. Toda obra de macumba cai para fora. Vamos, vai sair para fora. Vai saindo. Vai saindo. Em nome de Jesus. Todo mal? Suia. 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 Em nome de Jesus. Todo mal? Suia. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero que você comenta agora. Isso, respira fundo. Diga glória a Deus. Eu quero que você comenta aí agora a enfermidade que você estava, que sumiu. Amém? Você que estava com uma enfermidade, comenta aí, Pastor Vinícius, eu estava com dor na coluna, sumiu agora. Pastor Vinícius, eu estava eu não estava enxergando direito de um olho, eu fui curado agora. Comenta aí agora. Comenta aí agora. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Pela fé, receba aí, meu irmão. Receba aí, minha irmã. Jesus Cristo te dá saúde. Levanta e sai dessa cama agora em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos, irmão, rapidinho. Escreve aí em nome de Jesus. Vai escrevendo mais rápido, mais rápido. Aleluia. Olha lá, a irmã vai fazer exame. Ela falou que tinha HIV. Olha só. Olha lá, tá leve como a pena. Olha aí, glória a Deus. Olha só, irmão Giovanni, pastor, eu vi um clarão quando eu fechei os olhos. Olha que coisa tremenda, irmão, vi um clarão agora. Aleluia, eu pedi para Deus enviar um anjo, o irmão já viu um clarão na casa dele. Louvado seja Deus. Dor no estômago saiu? Olha aí. Olha, a dor do estômago saiu. Olha aí. Vamos mais rápido, irmãos, mais rápido. Tá sentindo uma paz. Vamos, irmão, mais rapidinho, vai escrevendo aí, escreve mais rapidinho. A dor saiu, o problema saiu. Aleluia. Olha só, a irmã está se arrepiando toda. Oh, glória, Deus, é muitos milagres que está acontecendo agora, através dessa live. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, ela saiu. Meu Deus, ela estava com dor no ombro e não está mais. Olha aí, irmãos, como que Jesus está operando. Olha lá, Graziele, senti vontade de chorar e vontade de sorrir na hora da oração. E eu sou homem, essa contra da minha prima. Olha lá. O irmão do canal, desse canal aí, Graziele, aí, ó. O irmão falou que sentiu vontade de chorar e de dar risada naquele momento. Ou seja, é um demônio que estava no corpo dele. Olha só. Mas já caiu por terra em nome de Jesus. Meu Deus, muito forte, olha lá. É muitos milagres que acontecem agora no canal Vinícius Mateus. Aleluia. Olha lá, estava com dor e a dor foi embora. Olha só, no momento da oração até a neném ficou quietinha. Olha só que bênção.
Que maravilha, né? Irmãos, que Deus abençoe, fica na paz, para não prolongar muito esse vídeo. Você que quer, você, olha lá, estava com tontura, a tontura saiu também. Irmão falou que está sentindo uma paz. Irmãos, comenta terminando esse vídeo, comenta aí embaixo. O pastor foi curado, o pastor, esse ensino foi uma bênção, aprendi. Amém? E é isso aí, irmãos. Que Deus abençoe, fica na paz. Compartilha esse vídeo a todo mundo, Brasil e o exterior também. Que é necessário a igreja primitiva voltar. Jesus está voltando. Que Deus abençoe, fica na paz. Fui. E até o próximo ensino, hein? É forte o poder de Deus, que Deus vai fazer muito mais ainda, operar muito mais nesse vídeo, nesse canal. Amém? Que Deus abençoe, fica na paz a todos.